e a gente fica sem nada aqui, só por precaução, nem tem pretensão aqui. Sim, sim, não, tranquilo. Sim, você está falando que leva Vicente às vezes para o trabalho. Né? Sim, sim. Eu estava comentando assim que tem vezes que a gente tem uma expectativa criada ou uma organização criada na nossa mente, assim, né? E as coisas acabam não dando certo, né? Então a gente tem que trabalhar com algumas incertezas, assim, né? Então tem alguns momentos, teve um momento da semana passada, né, que eu levei ele para trabalhar e disse, olha, depois daqui a gente vai almoçar, daí tu vai para a escola e tal. A minha esposa, ela está de férias, mas ao mesmo tempo, né, aquela questão, ela quer fazer outras atividades, né? Ela tem atividades paralelas além do trabalho, né? Então ela tem um grupo de mães lá que também ela faz parte e tal. E isso é bem importante, assim, a gente perceber a individualidade do outro, né? Naquilo que o Alan estava comentando, assim, que se a gente pode fazer, por que que a gente, né, acaba não fazendo? A gente vai fazendo e à medida do possível que as coisas acontecem, a gente também tem que dizer, olha, deu certo, não deu, né? Cheguei atrasado, né? Por isso, né? Então, assim, existe uma dificuldade das empresas, e eu acho que é mais empresa mesmo, o lado mais corporativo, assim, né? De ter uma flexibilidade para essa relação dos pais com os filhos também, né? Que a gente fala muito assim, se fosse uma consulta médica, é a mãe que tem que, né, acompanhar, mas o pai também, às vezes, tem que acompanhar e tem que achar, né, uma questão, assim, de horário que ele possa participar, né? Tem situações que o pai não vai condicionar, mas tem situações que o pai vai condicionar. Olha, eu quero participar, quero estar na consulta, né? É importante para mim agora que a gente está nessa questão da gestação, né? Isso a gente tem conversado muito, assim, o que é as brechas dos teus horários aí para a gente poder encaixar, né, uma ecografia que seja, né, os dois vão, né? Mas nunca dá os dois, assim, né? Então, é como se a gente tivesse que dizer, olha, eu vou abdicar de um atendimento aqui para, né, poder acompanhar, né, o meu andamento lá, a evolução da gestação, né? E ter que, mais adiante, suprir essa necessidade do atendimento que não foi feito, né? E aí, Wesley? Boa Tá noite, nos conectando aí. ouvindo? Agora Conectando ele o tá. áudio. Agora É, foi. E aí, Wesley? Opa, boa noite, pessoal, beleza? Beleza. Noite. tudo. Bom, a gente estava falando aqui de nada, mas estava conversando já algumas coisas, né? De nada de extraordinário, só do ordinário mesmo, que já é difícil de levar, né? E Né? Complicado, cara. Olha, Bom, eu vou aproveitar que você chegou aqui, que é a sua primeira vez no resenha, vou pedir para você se apresentar aí para quem está ouvindo. tá bom? Eu sou o Wesley, tenho 36 anos, sou pai do Enzo, vai fazer 8 anos, né, agora, em julho. A Ana Beatriz faz 4 em agosto e a Alicia fez 6 meses esses dias. Moro em São Paulo, trabalho como analista de processos de TI. Tamo junto, então. Estou aí nessa... Você também é de processos ou a parte técnica? Eu sou parte técnica. Eu sou o cara chato para você, então. Nada, mano, é lado a lado. Tem jeito não, tem que... De mão É dadas isso. e sofrendo juntos. Geralmente é a gente que fica para trocar o violino, né? E é isso. Massa. Sim, o Eric estava falando de que tem que abrir mão de algumas consultas e tal, alguns atendimentos para acompanhar lá, se quiser continuar. não, vou continuando. Mas eu também vou me apresentar também, né, Diego? Já que o Wesley se Você já tá em... apresentou. porque o Wesley é a primeira vez no resenha, né? Ele vem ali Sim, de sim, várias rodas, mas aqui no resenha é a sim. primeira vez. Mas fique à vontade, se apresente, por É, favor. Eu então, só para acabei de chegar da relembrar. capoeira. Desculpa, gente. Eu acabei de Não, chegar da pode falar. capoeira. Vou até fazer alguma coisa para comer. Vou colocar no mudo aqui por enquanto, tá? Já é, Só para não beleza. Tá, atrapalhar não. vocês aí. Tá de Não, boa? fica tranquilo, não precisa botar não, porque até se tu quiser falar alguma coisa aí, não precisa nem tirar do mudo. Se for alguma coisa, eu tiro na edição, tá de boa. Tá, E o resenha é fechou descontraído então. mesmo, fica de boa. E Tá bom então. não, então, eu estava comentando, né, sobre essas questões
que no fim a gente acaba se cobrando também, né? Ó, deixei de fazer uma consulta, deixei de fazer um atendimento para participar de uma consulta, né? Mas se a gente for botar na balança essa ecografia, né, esse momento assim de acompanhamento, ele não vai voltar atrás, né? Então, se eu conseguir, de alguma forma, remanejar o atendimento, né? E aí conseguir participar daquele momento, né? Que é significativo para mim, vai ter um outro valor lá na frente, né? Então, Sim. essas questões também, elas acabam pesando, assim, né? Sim. Na área de tecnologia, assim, é um pouco mais simples, às vezes, resolver essas paradas, porque, por exemplo, sei lá, tem a terapia, por exemplo, das crianças, eu vou junto, acompanho, mas que eu levo o notebook e fico trabalhando na sala de espera enquanto eles estão na terapia, Uhum. porque é um momento que eu meio que tô parado, ou a gente levou eles para fazerem uma aula teste de natação, que é uma coisa boa para o autismo em si também, pelas questões sensoriais. E durante a aula eu fiquei trabalhando também no notebook. Não vai ter como entrar E na água assim, também? Ficou tipo, nesses otimizando. momentos de espera, assim, dá para ir suprindo um pouco do trabalho, mas é muito por conta da área que condiciona isso. Uhum. Mas tem outras funções, às vezes não dá. É abrir mão, E vai acabar field, tendo que abrir mão. Sim, o Não field falta. service. O field service não tem como, né? O field service, para quem não é de TI, é o cara que vai diretamente na máquina do usuário quando tem chamada. Esse cara não tem como trabalhar de casa. Todo mundo Não, foi para home office, menos ele. sim. é Pode crer. verdade. E são O home office tem coisas salvado demais. que a gente vai tentando equilibrar, assim, que eu acho que até o Diego comentou, né, em algumas vezes, né, as questões de organização mesmo, né? Porque assim, a gente está fazendo agora um programa, né, que ele tem uma regularidade, né? Sim. Isso eu fico pensando assim, né? Tipo, tem um tempo, às vezes, claro, passa do tempo, né? A gente Uhum. acaba dizendo assim, a gente pode fazer um corte aqui, um corte ali, ou às vezes a gente vai botar na íntegra, né? E isso é muito importante, assim, a gente tentar fazer muito próximo daquilo que a gente quer, assim, né? A gente entende que, tá, eu, né, tive uma situação familiar, né, que eu queria muito participar e tudo, meu pai estava hospitalizado, né? E Sim. aí a gente fica com aquele dois corações, assim, né? Eu me comprometi de participar, mas ao mesmo tempo tem um familiar que está precisando de mim, né? Então Sim. eu vejo dessa forma, assim, né? A gente procurar sempre tentar otimizar as coisas, né? Mas na medida do possível também, se não dá, não deu, né? Deixa para uma É. outra oportunidade, né? Uhum. E se der que seja a melhor oportunidade que a gente, né, esteja tendo, assim, né? Hoje tem menos pessoas, mas, né, a gente fica sempre naquela questão, vamos valorizar quem está aqui, né? Vamos Sim, valorizar quem está participando, quem vai ouvir, né? Então, assim, é. são trocas muito importantes, assim, né? O momento que a gente tem, assim, eu fico pensando nisso, assim, a gente poder fazer esses diálogos, né? A gente acaba assim tendo um crescimento, tendo até um reconhecimento assim de algumas situações que a gente vive no dia a dia, mas que não consegue compartilhar, Pode né? Mas crer. assim é muito assim foda assim pensar, né, que a gente, né, que nem ali os atravessamentos que vão aparecendo, né? Tipo, eu acho que assim tem comentários e críticas que a gente cresce muito assim, né? Sim. Que nem o Alan Gomes falou, né? Se tem uma coerência, né? Tu até faz uma reflexão, né? Pô, eu pesei aqui, vou pesar menos, né, da próxima Sim. vez, né? Mas se não tem, às vezes parece uma crítica pela crítica, assim, né? Só parece assim, ele tá fazendo de um jeito, eu vou lá e vou sair criticando, né? Tipo, vou Né? sair lá soltando as patas, assim, né? Fazendo assim que de uma forma que a gente fica pensando assim, tá, até que ponto isso vai ser válido realmente, assim, né? Até, né? Mas eu sempre acho assim que aqui a gente tem esse lugar seguro, a gente tem uma série de coisas que a gente acaba assim refletindo, né? Sim. Sim. Pode crer. Não, eu acho que é isso também. Eu gosto de pensar, né, o resenha como esse local da gente trocar uma ideia, porque nunca é só a gente trocando ideia entre a gente, né? Você falou, tem gente Sim, ouvindo,
ele tem o seu formato, ele chega para algumas pessoas específicas. É, e eu acho que o legal também de não ter um grupo fixo, né, ali, tipo, todas as vezes as mesmas pessoas, acho que é legal também que dá muito dinamismo, né? E aí tem Uhum. vezes que realmente as pessoas não conseguem. Acho que não é. Acho que nem é tanto da gente ficar remarcando, né? Tipo, todo mundo sempre vai ter coisa para falar. Ah, o Alan, ele deu boa noite e já, pum, já lançou, tá ligado? Então, então é isso. Eu ainda insisto, Falei né, que a igual. gente ficasse aqui, ficasse aqui 10 minutos, fizesse um programa de 10 minutos, Uhum. é o que eu sempre falo, assim, a gente tá marcando que a gente tá aqui para quem quiser chegar. Pô, as coisas estão acontecendo, tá chegando gente e tal. Pô, e que quem dera que todo programa tenha pessoas diferentes mesmo, não tem muito o que falar. Mas, como a gente teve um anúncio no último programa e rolou repercussão, eu queria que você falasse aí, seu Eric, dessa gravidez, cara. Conta um pouco dessa história aí, porque ficou meio que anunciado a meio que ao som de número 2, o pessoal pensou que fosse cocô, mas era gravidez. Tamo aí Como com o é número entre 2. tentativas e acertos. Tamo aí com o número 2. Ok, você quer ir fazer com. Não, tamo grávido de novo. Então eu queria que você falasse um pouco desse É, processo aí, cara. sim, então eu gosto muito de falar dessa parte assim que ah, eu fico pensando assim, a gente, entre aspas, às vezes tem um certo planejamento dessas questões assim, né? Uhum. Então assim, ali pelos 20 e poucos anos assim, eu já pensava em ser pai, né? E eu pensava assim, eu não quero ser um pai velho. Né? A primeira coisa que eu sempre pensava em certas, né, questões assim que eu acho que dependem da forma física, dependem de uma série de fatores assim, né? Então eu sempre conversei com a minha esposa, ó, vamos ter o primeiro filho assim, assim, assim assado. E tipo, ela sempre falou assim, não, mas eu não me sinto seguro, eu não me sinto assim, não me sinto, né, dessa forma e tal. Mas assim, chegou ali pelos 30, 31 anos, né? E ela disse, não, eu avalizo, né? Tipo, e aí a Uhum. gente teve a nossa primeira gravidez, assim, nesse período. A gente sempre pensou, assim, em ter um segundo filho, uma segunda filha, e que tivesse um intervalo de tempo, assim, né? Talvez não todo esse tempo, que são 7 anos, né? Uhum. O Vicente fez 7 anos em abril, mas assim que tivesse um intervalinho de tempo, assim, não fosse uma coisa tão rápida, assim, para a gente até poder aproveitar ele mesmo, né? Assim, Sim. essa questão da evolução dele, assim, como criança, né? E chegou esse momento, assim, tipo, a gente no ano passado conversou assim que no nosso planejamento as coisas, né, elas deveriam acontecer a partir de um certo período, assim, né? Que foi a partir de dezembro, né? Sim. E a gente começou a tentar e acho que com uma certa facilidade, que isso é uma coisa que chama atenção também, né? Às vezes a gente conversa com outras pessoas. Eu tive um amigão, assim, de infância que ele disse, ó, a gente já teve 2 abortos, né? E, e a gente fica meio que sem saber o que falar, assim, né? Porque, né, tipo, às vezes as pessoas querem muito, né? A gente tem uma outra amiga também que não mora no Brasil e ela Uhum. quis muito uma criança e tal, tentou de todas as formas, tentou inseminação, não conseguiu, ela foi para adoção e aí ela tá com uma menina, assim, já há alguns anos, né? E eu fico me perguntando, assim, também, né, que planos são esses, né? Que a gente acaba tendo, claro, criando, e acabam, entre aspas, se realizando, assim, né? Então, a gente, a partir daquele período, a gente conseguiu ter um sinal positivo ali, a gente fez o teste, né, e deu positivo para gravidez e tal. Uhum. E tem sempre um período que a gente tenta manter, né, como é que o pessoal diz assim, a gente não vai falar, né, até que se firme a situação, né, que Sim. nem ela estava comentando, né? Então, a gente também esperou um período assim e muita coisa assim que a gente estava passando assim de forma externa, assim, muitos pensamentos que a gente estava tendo assim que a gente acaba tendo também, né, que assim, né, tipo aquela questão social assim, né? Mas as pessoas te veem com mais de um filho, te veem nesse processo, elas vão Uhum. te apoiar, elas não vão te apoiar, e tu precisa desse apoio ou não, né? Então, assim, a gente fica pensando uma série de coisas nisso, assim, né? Mas graças a Deus daí, né, firmou, a gente acabou dizendo para algumas pessoas, assim,
E a partir do momento também que a gente tem o entendimento que algumas pessoas elas vão fazer muito parte disso, né? A gente acaba fazendo com que também essas pessoas elas estejam mais próximas, né? Então a Sim. gente entende também, né, que são alicerces que a gente vai ter a médio e longo prazo, que às vezes os familiares também, né, eles vão servir como apoio também. E assim, da minha sogra, a minha sogra já tinha um casal de netos, né? E aí fora o Vicente é o terceiro neto, né? Então, a gente tinha um entendimento que para ela ia ser mais um neto, ou ia ser mais uma neta, né? Mas para os meus pais, né? Isso foi uma coisa que eu falei no último resenha, né? O meu irmão gêmeo, ele não tem filhos ainda, né? Então, eles tinham só o Vicente de neto, e a Uhum. partir do momento que a gente entende que tem mais uma criança vindo, eles vão ter um segundo neto, né? E é mais um menino. Então tem uma questão também da minha mãe, assim, minha mãe teve os dois meninos, né, eu e meu irmão, e ela disse: "Ah, eu queria ter uma menina também, né?" E o médico ele chegou e falou para ela: "Olha, se tentar de novo, pode vir mais gêmeos, né? Ou podem vir mais gêmeas." E aí ela falou, não, vamos fechar a fábrica, que é isso aí, né? Então ficou uma expectativa, acho que dela também, de ter uma neta, né? Daí, Sim. por enquanto, isso não aconteceu, assim, né? Mas a gente sempre fica nessa condição, né? Se era um único neto, agora vai ter mais alguém para dividir a atenção, né? Como é que vai ser essa atenção, né? E a Uhum. gente procura conversar muito com o Vicente nesse sentido, assim, como ele já tem mais idade, né? Que bem provável que ele tenha um entendimento de irmão, que ele também queria ter um irmão, né? Sim. Teve uma amiga nossa que ela pegou e disse assim: Ah, Vicente, chega para os teus pais e diz assim com muita vontade: Eu quero ter um irmão, uma irmã, né? E ele sempre falava assim: Eu quero ter um irmão e uma irmã. Daí a gente dizia: Mas um irmão e uma irmã é muita coisa, de uma vez só, né? Nossa. E aí ele falou assim: Mas eu acho que eu estou enxergando na ecografia mais um, né? Daí a gente falou: Não, é um só, filho, né? Ou é uma só, né? E aí ele disse, mas eu vou gostar muito, assim, a gente já vê ele tendo, assim, um cuidado, uma atenção com crianças menores, assim, né? Uhum. E isso daí também fez com que a gente tivesse mais certeza, ainda assim, de colocar mais uma criança no mundo, a gente sabe das dificuldades né, que se apresentam, assim, né? Sim. A gente sabe no sentido, assim, de ter um entendimento que vai ser difícil criar mais uma criança nesse mundo, assim, que tem tanta complicação, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que isso fazia parte do nosso ciclo, assim, da gente, como família, pensar, né, em mais uma criança. A gente vê, assim, essa questão da criança, assim, como um ser que, claro que é uma extensão da família, né? Mas a Sim. gente vê assim como se fosse um ser, um indivíduo que vai ter as suas vontades, né? Embora a gente às vezes crie, porque vai trabalhar com tal coisa, né? Não, Uhum. vai estudar, vai, né? Vai se desenvolver de uma forma que vai buscar os seus próprios interesses, assim, né? Os seus próprios objetivos, né? E a gente vai apoiar. Tem uma questão que eu sempre falo assim, vou falar para o Wesley e vou falar para o Alan, né? Para o Alan, que Pode falar o Alan Diego e mesmo, eu, a gente já tanto tem meio que uma faz. história, né? Pode falar Alan mesmo, quando você se sentir mais à vontade. Tá, não, eu não, o Diego e eu, a gente já tem meio que uma caminhadinha assim Sim. mais longa, assim, né? Uhum. Uma caminhada no sentido assim de se conhecer há mais tempo. Então a gente se Sim. conhece de um outro projeto, né? Então a gente teve uma evolução pessoal, não em conjunto, mas assim de trilhar e Uhum. se encontrar agora, né? E se aproximar também e tal. A gente sempre manteve um nível de conversa e tudo, né? Sim. Mas o que eu fico pensando assim é que tipo, isso também nos molda, assim, né? As coisas que a gente vivencia, eu procurei um grupo de pais, né, que pudesse atender as minhas demandas e tal, né? O fato de eu estar no resenha, o fato de eu estar no grupo de paternidades é em função disso, é poder trocar com outros pais, né? A primeira gravidez, eu não tive tanto contato assim com pais aqui no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre especificamente, assim. Uhum. Então os nossos amigos eles não eram pais, eles não tinham essa intenção naquele momento, assim, né? Então a gente acabou de certa forma se isolando, assim, mas sendo isolado, né? Que às vezes a Sim. gente diz assim, fulana foi em tal festa e não me convidou, né? Ou fulano, né? Mas assim, porque tinha uma criança, às vezes alguns abraçavam, aí aqui tem a criança, a gente quer estar mais perto, né? E por ter uma criança, às vezes é um evento que não pode, né? Então, é um show, é uma coisa assim, né?
E a gente fica muito nessa condição, assim, de pensar que a gente quer construir, entre aspas, uma história que as nossas crianças se encontrem em algum momento, né? Eu tive no Rio agora em fevereiro, conversei com o Diego, daí o Diego falou, a gente está com essa questão dos febres, resfriados, assim, Sim. né? Não foi um momento, né? Mas, assim, eu fico pensando sempre nisso, assim, né? De quando ir em algum lugar que seja, sei lá, tem Sim. perto de Minas Gerais ali, né? De poder encontrar as pessoas, né? O próprio Robson, assim, que eu criei também um vínculo, né? E Uhum. a gente se reconhecer mesmo pessoalmente, assim, se abraçar, né? Assim, ter ah, uma reunião assim presencial, assim, né? Eu vi também que num dos resenhas, daí o Diego conseguiu se juntar com algumas pessoas também, né? Com o Sim. Sérgio Carolino, né? Com outras pessoas, assim, e eu fico pensando muito nisso, nessa questão dos encontros, assim, o quanto isso impacta também na nossa vida, assim, né? É. Que a gente cria as crias tudo de uma forma semelhante, assim, né? Até que Uhum. elas estejam todas juntas, né? Tipo, que daí a gente É. vai pensando ali que cada uma tem uma característica, cada um vai ter uma interação, assim, né? E é isso que eu fico pensando aí. E aí, Alessandro, Olha E aí, aí. rapaziada? Esse Boa maluco noite. seja mais bem-vindo. implicante que tem chegou. Acabou a resenha. Os cara que implica comigo o tempo inteiro, velho. Ué, E... pra falar com ele Eu tem que falar acho o no bico Insta, porque vocês, cara. no WhatsApp ele. Ó, Eu sou ruim de WhatsApp, cara. Minha esposa manda mensagem no Instagram pra falar assim: olha o WhatsApp. eu aprendi isso também. No Você Instagram ele é pegou você rápido. no Papo. Instagram. Fala sério, mano. Fala sério. Alessandro, como é a sua primeira vez aqui no Resenha, vou interromper, Eric, rapidamente. Eu pedi para você se Uhum. apresentar para quem tá ouvindo a gente aí, dizer como é que você chegou no Resenha e quem é você também, além de ser o cara mais chato que eu conheço. A implicância, olha a implicância. Então, boa noite, eu sou Alessandro, tenho 32 anos. Conheci o Resenha através de um amigo, me apresentou em um momento de ataque de fúria. E agora eu tô aqui compartilhando risadas com esses bocóis. Pô, tô falando. É puro suco de amor, né? É. Eu vou desconectar o Alessandro aqui, gente. Desculpa. Aí, ó. Mas ele faz filho bonito, né, É isso Diego? que eu ia falar agora. É um dos meninos mais bonitos que eu já vi na minha vida, cara. É o filho desse Aí, já, cara. Eu não sei a já, quem ele puxou, mas que criança maravilhosa. filho, trabalho lindo. É o Alessandro, é o cara que consegue ser assaltado 2 vezes, perder 2 carros, ter problema com. Nossa, É muita coisa, capotar não o dá, carro na não. serra. Meu É Tá irmão. puro vendo? suco de entretenimento. É, Olha, é o próprio Black Mirror aí. minha mãe falou que eu já bati a cota das minhas 7 vidas. Porra! Já não pode acontecer mais nada. Tá no limite. Ela, meu filho, ainda bem que o Sinaf tá em dia, porque olha. Show de bola, show de bola. Bom, para quem está ouvindo a gente, eu vou só fazer um breve recorte aqui. Para quem está ouvindo a gente agora, tanto o Wesley quanto o Alessandro, eles vieram da roda de Paternidades Pretas, chegaram no resenha através da roda, entraram para o grupo e é assim que tem acontecido, né? O pessoal chega para a roda, a gente bota ali o grupo, deixa o pessoal um pouco ali no grupo para ver se todo mundo é idôneo, exceto o Alessandro que veio aqui, a gente foi deixando, o pessoal vai chegando, vai ficando e a gente faz isso, cara, a gente se reúne para falar. Então, é assim que tem acontecido, tá? Vou aproveitar aqui para falar, queria convidar quem está ouvindo a gente para participar desse movimento também, para fazer parte, para a gente chegar aqui, trocar uma ideia, falar das paradas também, que eu acho que é muito importante. Agora, estava ouvindo um pouco da história de Alan, né? Falando dos atravessamentos dele aí dos últimos tempos e da gravidez de Eric. É, eu tenho poucas novidades para contar. Meus filhos voltaram para antibiótico, os dois estão tomando o mesmo antibiótico, pelo menos é o mesmo, né? Então a gente só teve que comprar um diferente. Pegaram inflamação otite de novo, né? Esse tempo louco que fica, a escola. E a gente recomeçou o ciclo de antibióticos, tiveram febre alta esse final de semana,
Então a gente vem dar uma batida um pouco pesada aí. Agora estão no antibiótico e para melhorar tudo de vez, né? O plano de saúde resolveu mudar. O plano de saúde que tinha convênio com o trabalho, ele encerrou as atividades e botaram outro no lugar que não tem a mesma rede referenciada, né? Então a gente está aqui numa situação bem complicada, porque o mais velho ia operar, né, o nariz, e aí a gente provavelmente não vai ter mais condições de fazer agora. Aí ele tem essas otites por causa do nariz, né? Ou melhor, tem essas otites por causa da adenoide, né? A carne esponjosa. Aí fica juntando secreção e inflama. E a gente estava num processo bem avançado para operar. Só que aí eles mudaram o convênio do plano e só avisaram a gente quando já tinham mudado. Inclusive, eu ainda tomei uma rasteira que eu tô recebendo desconto do plano antigo e do plano novo. Fui ver meu contra-cheque do mês que vem, os dois, tá descontando os dois, pagando 2 planos sem poder usar nenhum. Aí, Eles avisaram pelo WhatsApp, né? Mas você cara, não vê. deve ser. Se tivesse avisado pelo Instagram, eu tinha visto, né, Alessandro? E Mas aí, os convênios no Brasil em geral, cara, tão bem complicados, mano, né? faz o que querem. Eu fiquei, ó, a gente tá aqui Os desolado. caras estão fazendo o que querem. Então, tem convênio cancelando plano de gente que tá em tratamento de oncologia, mano. Pois é, cara. O negócio tá bizarro. Não, e é bem isso, assim, foi bem intransigente pra gente, foi muito ruim, porque bem já tinha começou a fazer acompanhamento com a psicóloga, né, por causa da dificuldade na adaptação escolar, e aí a mudança do plano não dá direito a essa clínica onde tem a psicóloga, que é a única psicóloga da região, pra gente não ter que ir para outro bairro, gastar dinheiro com um monte de coisa, e aí perdemos a rede referenciada porque eles decidiram trocar, né? Então hoje a gente está se sentindo bem negligenciado, assim. E com as crianças doentes fica muito pior, né, cara? Porque emergência, esse tipo de coisa, né? É muito zoado, assim. Dá uma sensação de impotência muito grande. Fala em impotência, né? Impotência é tudo que a gente sente desde que tem filho, né? Porque você vê a criança doente ali, você fala assim, cara, poderia ser comigo, essa criança tá boa, né? É Mas verdade. dias bem complicados, assim, com eles doentes. Estavam adoentados, aí de fato hoje a gente foi na pediatra, ela confirmou, estão os dois com otite. Eu falei assim, cara, onde essas crianças estão se enfiando? Eu tenho otite, porque é da casa para escola, de escola para casa, não tem nada, sabe? Os dois estão com a mesma parada, estão tomando Pô, eu antibiótico. tenho isso, cara. Isso aí é tenso. É Nossa. ruim, né, cara? Pô, O meu é mais tempo de frio agora que pega mesmo, porque eu ando muito de moto. ah, Aí, filho, passou uma friagemzinha lá no sul, o meu ouvido tá estourando aqui. caramba, cara. E é ruim, porque eles ficam bem. Aqui a febre é alta, né? Tinha até comentado. A febre aqui em casa é de 39 para cima, né? A gente ficava meio bolado, mas hoje nem fica. Ó, tá com febre? Tá, 39. Não, beleza, dá aqui o ibuprofeno. Virando sócio da Beleza. farmácia. Beleza. Meu filho tá com 38, já fico surtando. Não, Eu com vamos pro 36, hospital. 36,5, 37 já tô mole. 37 assim, eu acho que eu fui com febre, já tô mole. Esqueça aqui, tava pedindo pra andar de bicicleta. 38 tava, vamos dar uma voltinha aqui. Bicicleta, cara, sem condições, vocês não vão botar a cara na rua, não, pô. Tá maluco. Pô, Mas, e pior que eles ficam agoniados, né? pô, fica entediado. Aí a febre baixa, a febre sobe, cara. Não tava pronto pra isso agora de novo, não. Foi muito pouco tempo que a gente se recuperou dessa parada. Mas é É, isso. aqui a gente não guarda nem os remédios. Pode crer. Pode crer. Já fica tudo no mesmo lugar. Porque meu filho tem a bronquite asmática. Pô, esse tempo agora, uma semana tá bom, 3 semanas tá ruim. Foda, né, É cara? só Jesus. É um saco isso, na moral. Dizem que passa, né? Mas não sei quando. Quando crescer, se casar, né? É. Talvez. Leva o problema pra outra pessoa, né? Né, não? Não é quietinho quando casar Sara, né? É. Sara nada, né? Sara nada. Porra. Pô, Brincadeira, mas não. acho que, não, acho que nem quando crescer. O, ontem, domingo, no caso, fui almoçar com a minha mãe, minha mãe e meu irmão. Foi aniversário dela dia 12, né? 12 de junho. Meu irmão não mora aqui, ele tava aqui. Aí
Ele foi no... Mãe, vou no banheiro, bota a comida no meu prato aí. Eu olhei pra cara dele. Quer mais alguma coisa? Ele é mais velho que eu, cara. Caraca. Então, mãe, Algumas coisas nunca mudam, Nossa, né? jogou o prato na Ela cabeça dele, colocou. velho. Ela colocou. Aí, ó. Isso é isso, cara, que ela colocou como se ele fosse uma criança de 2 anos. meu Deus do céu. E sabe até hoje como é que ele gosta. Eu falei, mãe, tem coisas que não mudam, mãe. É culpa sua. Mas ele mora em outro estado? Mora em outro lugar mais longe? Ele mora. Apareceu uma pessoa Aí, ó. Que menino bonito, meu Deus do céu. Olha pra cá, dá um oi. Quem aparecia muito assim era Vicente. Aparecia do nada. Isso é porque ele ia dormir, cara. Só Jesus. Perdi até o rumo do que eu tava falando aqui. Boa sorte. A gente tava perguntando se seu irmão mora longe. Mora no interior do Rio. Ah, tá. Lá em Três Rios, com a minha avó. Entendi. Isso aqui. Há pouco tempo ele arrumou um emprego lá e foi morar lá, mas ele morava aqui. Entendi. Massa. É, Aí mas... já ganha um plus, né? né? Se mora longe, ganha um plus a mais. Não tem aquela parte da família que não precisa, só precisa sobreviver? Então, é ele. Eu sou a parte que precisa trabalhar. Né, filho? Sim. Quebrei, filho. Papai tá ocupado. Vai lá na mamãe. Quero dormir com você. Você quer dormir comigo? Valeu, Alessandro. Até mais. Obrigado pela participação. Assim, quando você tá fazendo alguma É o coisa, chamado. já era, cara. Tá vendo, gente? Eu não É isso sei aí que como a gente ninguém faz. veio aqui ainda. Foi convocado. Eu queria muito continuar, tá vendo? Mas Não, por favor. Esse programa só vai fazer sentido se você sair agora, senão você vai ser expulso. é isso aí. Rapaziada, boa resenha pra vocês aí. Até a Valeu, próxima. irmão. Obrigado, viu? Bom que Valeu, você veio. cara. Bom Até mais. descanso. Valeu. Descanso. Valeu, rapaziada. apagar de luz só. A gente Tchau, tem, tchau. cara. Tchau. Tchau. Valeu, rapaziada. Valeu. Fui. Falou. Valeu. Você também quis. Mas Pô, que sorriso bonito esse moleque, Esse hein? é muito lindo, esse menino é muito lindo, cara. Deus é mais. Então, Menino bonito da gota. Parece um deve brinquedo. receber várias propostas daquele pessoal que tem perfil que fica É. de criança, querendo que você faça um book de R$ 1.500. É. Mandei uma mensagem na sua DM, veja urgente. Nossa, eu recebo direto quando eu posto fotos das crianças. Fala sério. Bom, então eu vou aproveitar que o assunto foi meio que cortado. Wesley, você falou de si, mas você não falou de quem você é pai, não falou mais de... Quer dizer, falou rapidamente. Fala um pouco aí da tua narrativa, cara, da tua trajetória, tua história. Bom, eu acho que uma parte importante contar até para criar o contexto de tudo que eu falo, né? De tudo que eu coloco para fora aí, é que eu tenho 3 filhos, porém cada um é de um relacionamento, né? O Enzo e acho que cada um me pegou num momento diferente da minha vida também, né? O que não vou dizer que se torna mais complexo, mas eu acredito que hoje eu já consigo, já aprendi a viver dentro dessa situação, né? Eu fiquei, acho que por muito tempo tentando ficar, não sei se era ter o controle de tudo, sabe? Tipo, tá tudo dentro do meu planejamento, assim, sabe? Sim. E aí quando o primeiro divórcio aconteceu, eu me senti um pouco perdido nessa questão de tipo, porque era uma coisa que, além de não ser um planejamento de ninguém, né? Ninguém que eu conheço faz esse planejamento de casar, ter um filho e se separar. Sim. Além disso, tinha todo o peso da questão da religião na época, né? Eu fazia parte de uma igreja evangélica na época e eu também era muito novo, então assim foi um processo que me pegou muito imaturo e enfim, eu tive que aprender a lidar com ele ali, né? Foi acertando e errando e enfim, e aí tem um segundo relacionamento que é com a mãe da Bia,
que vai fazer 4 anos. É um relacionamento que foi marcado por muita coisa ruim, tipo, para resumir, assim, entendeu? Muita coisa ruim. Não sei se tem algum detalhe que faria sentido eu expressar aqui, mas assim, mãe, um detalhe, né? Se para alguém isso somar em algum momento, a mãe do Enzo é uma mulher preta, a mãe da Bia é uma mulher branca. E depois, agora eu estou me relacionando com a Fabiana. Nós estamos morando juntos desde novembro, que é a mãe da Alicia. A Alicia é nossa pequenininha. E também, assim, aconteceu sem a gente planejar, mas, tipo, eu já até compartilhei isso com o Diego em outros momentos. A nossa caminhada, a nossa construção estava levando para um relacionamento. Porém, a gente pulou, né? Essa etapa aí, Sim. né? Nós pulamos. Então, o pular etapas, né? Como em qualquer situação que a gente pula etapa, e ele vai pedir um pouco mais de paciência para preencher pontos que faltaram na construção, né? Até que aquilo crie uma base cada vez mais sólida. Mas até aqui a gente tem ido bem. Entendi. E Nossa. acho que no geral é isso. Eu sou filho de pais separados, né? Então, como a maioria de nós já compartilhamos, também sentir a ausência do pai, né? E é isso. E venho desde então, acho que desde que eu percebi essa ausência, né? Porque também a gente demora para perceber que é colocado tudo como normal para a gente, né? Sim. Então a gente demora para perceber essa ausência, e acho que desde que eu percebi essa ausência, e acho que muita coisa também foi esclarecida para mim quando eu me divorciei da mãe do Enzo. Eu comecei a enxergar pontos, né? Já até compartilhei isso em outras rodas. Eu comecei a enxergar pontos de responsabilidades, né? Dessa criação, pontos que eram pontos positivos e negativos tanto da minha mãe quanto do meu pai em relação a mim, né? E desde então eu venho me baseando nisso e tentando acertar e aprendendo cada vez mais aí com cada troca que a gente tem, com cada post, né? Com cada comentário, às vezes também, né, Diego? Pô, cada A gente comentário. vem aprendendo, cara. Pode crer. Pô, como você compartilha isso, né? Aproveitar que você é o novo da rodada, e acho que é interessante trazer, né? Sempre uma história nova para a roda. Você até compartilhou ali numa roda nossa um pouco de como era a relação de você com cada um dos seus filhos, né? Eu queria que você falasse um Sim. pouco dessas 3 relações que você tem, né? Com cada um. Uhum. Assim, o que você gostaria de destacar, principalmente no sentido de Sim. dizer assim, cara, é mais uma pessoa que está aqui, é mais uma pessoa que tem a sua história, tem as suas histórias. Para marcar presença sua passando pelo resenha também, eu acho que é importante não só dizer que passou alguém, mas que esse alguém tem história, tá ligado? Eu acho que é importante a gente registrar. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas relações com cada um deles aí, se você se sentir à vontade. Sim, sim. Eu acho que até é importante falar mesmo, até porque quando a gente fala, a gente se escuta, né? E a gente se escutando, a gente se analisa, né? Então, Pode crer. acho que falar é importante demais. Cara, eu tô vivendo, assim, um momento... Hoje, a minha relação com os meus filhos, ela, de modo geral, ela é muito boa, mas, assim, falando do Enzo em específico, cara, sabe, tipo, me dói, assim, um pouco, porque, que nem eu já expliquei, né, mas para contextualizar quem estiver ouvindo, o Enzo, ele mora em outra cidade, né, ele mora em Barueri. Daqui, da minha casa para dele, são 40 quilômetros só de ida, né, então 80 ida e volta aí. Além da questão do deslocamento, tudo envolve tempo, né, dinheiro a gente sempre dá um jeito, mas tempo não tem como dar jeito. E aí ele sente bastante, cara, tipo, coisas assim, ele não lembra de muitas coisas, né, diante do divórcio, até porque ele tinha completado 2 anos, faziam alguns meses só.
Então ele não lembra muita coisa, e aí ele vendo a minha vivência aqui com as meninas, né, com a Bia e com a Alicia, ele começa a perguntar para mim como que era. Assim, cara, de verdade, eu agradeço ao meu eu do passado por fazer, tipo, tão bem quanto eu tento fazer hoje, para que assim ele não, até que para que eu possa mostrar, né? Eu tenho os registros, então tem coisas que eu mostro para ele. Olha aqui, filho, a gente fazendo, eu fazia essa brincadeira com você. Não, eu te levava para a escola, eu te buscava na escola, porque ele falou outro dia, né? Porque ele veio, eu levando. Agora a gente passei a levar a Alicia na creche também e busco a Bia na escola, levo ela na escola. A gente depois eu vou, quando eu começar a falar sobre a minha relação com a Bia, eu entro nesse detalhe. Então ele vê esse movimento assim, né? Essa vivência minha com as meninas, e ele pergunta, né? E aí eu estava até conversando com a Fabi esses dias, né? Porque o que acontece? O Enzo, ele é uma criança mais da tecnologia, vamos dizer assim, para não falar que, né? Enfim, ele se distrai mais com a tecnologia do que brincando. Uhum. E aí olha que dilema, né? Acredito que seja essa palavra. Eu não sei se é saudável eu ligar para o meu filho, tipo, não só ligar, chamá-lo de vídeo, uma simples chamada, não estou dizendo esse ponto, mas tentar passar um tempo com ele, que o passar um tempo hoje em dia a gente tem feito mais no jogo, jogando videogame, né? Então, tipo, até isso eu avalio, sabe? Se, tipo, vale a pena eu tentar diminuir essa distância através de uma tecnologia que já prende muito a atenção dele e até mesmo faz com que ele tenha desinteresse em outras coisas, sabe? Uhum. Então, a minha relação com o Enzo hoje em dia assim é o ponto mais frágil assim, e eu tô tentando encontrar modos de reforçar isso, de estruturar isso. Eu percebo que assim a gente tem algumas coisas que acabaram virando em comum, né? Alguns gostos, mais falando de futebol, né? Hoje em dia ele está apaixonado aí pelo Paris Saint-Germain, ele é o Mbappé em qualquer roda de futebol, está se esforçando para virar titular dos times aqui do condomínio, mas tá difícil. Até isso então entra nessa relação, né? Porque eu sempre joguei bem, cara. Então eu tô tentando arrumar um tempo para descer com ele para a quadra, só eu e ele, e tentar ensinar alguma coisa para ele, sabe, de futebol. Embora eu já até tenha explicado para ele que nem todo mundo que gosta de futebol vira jogador, né? Tem outros profissionais do meio do futebol. Uhum. Enfim, né? Eu tento mostrar para ele que assim ele não precisa tentar se tornar alguma coisa porque os amigos estão tentando se tornar, e ele tem que acompanhar, e mesmo que ele não se dê bem com aquilo, ele tem que se esforçar e até mesmo se forçar, né, para caber ali, né? Eu tento mostrar muito isso para ele, assim, que ele não precisa ser nada além do que ele é para caber em lugar algum, assim, sempre. Nossa. E essa é a minha relação com o Enzo. Continua, Diego. Por favor. Se deixar, eu falo bastante, cara. Isso aqui é um sabe. podcast, pode Eu ficar queria fazer tranquilo. uma pausinha só, Wesley. Eu acho que é Fica à importante isso vontade. que tu comentou, da questão da criação de cada filho, embora a gente saiba que tem a questão da distância, mas que cada filho é diferente, né? Filho, filha, né? Cada um tem as suas características, né? E o fato de tu se aproximar de uma coisa quer dizer a questão da atenção, né? Que a gente inserir a criança num contexto em que a gente também faça parte, isso favorece mais, né? Na minha visão, assim, essa conexão, assim, porque, né, faz com que, claro, podia tentar de outra forma, podia, mas, assim, essa forma parece não mais prática, mas, assim, mais assertiva, assim, para aquele momento, assim, né? Porque se já é um tempo, entre aspas, mais curto, né? Faz com que a gente também queira acertar enquanto a gente esteja junto, assim, né? E queira ser, assim, muito... O meu filho, ele não gosta de futebol, né? Ele não gosta no sentido, assim, de... Não gosta de jogar, né? Não gosta de ver, assim. Mas eu torço aqui pelo Inter e ele disse assim, eu vou virar botafoguense. Eu digo assim, mas
por quê? Sabe? Onde Tipo, você eu tirou levei ele isso? nos jogos, assim. Não, daí ele disse, eu gostei. Qual é o símbolo? É uma estrela solitária. Ele falou, então tá aí, gostei. Qual é a cor? É preto e branco, gostei. E aí, tipo, ficou aquela situação, assim, ele não torce, mas ele disse assim, ele se identifica como botafoguense, assim, né? E eu fazer Caraca, parte velho, que disso, isso. tipo, eu Logo falei assim, Botafogo. cara, eu falei Cara, assim, eu eu, acho eu vou entrar nesse mundinho aí também. Então eu comprei a camisa para ele. Quando nós fomos no Rio, a gente legal. tentou ir na sede do Botafogo, né? E aí a gente foi numa sede que é mais central e tal, porque o estádio fica mais afastado, né? E aí ele ficou feliz de ter ido numa sede social do Botafogo, onde tinha no Que mural, legal. assim, no muro, tinham as grafites dos jogadores, né? Mas isso faz uma outra conexão com a criança, né? Mas pode mandar Sim. abraço aí. Isso, E, mano, sobre a e, tecnologia e tal, assim, tipo, mas por mais que ela, mano, tenha seus lados, sua parte ruim para criança, a gente tem que usufruir do que foi criado para tentar aproximar, mano. Assim, eu uhum, acho que é válido sim, mano, jogar um game com o filho, mano. Até porque a gente jogava, eu não sei, vocês, tipo, eu jogava muito com os amigos que estavam em outros lugares e tal. Hum, E, mano, tipo, os caras estavam morando em outro lugar, amigo de infância, pô, mas a gente tava ali junto jogando, fazendo uma rodinha, conversando e tal. Então, mano, tipo, você jogar com o seu filho, eu acho que vai fazer bem pra relação de vocês, sim. sim, com Por mais certeza. que a tela seja foda, mas vai fazer bem, mano. Entendeu? Não, então, de verdade, cara, eu me cobro até, tipo, por não fazer mais isso, entendeu? Porque eu fico vendo isso como, eu falo, pô, ele já não é uma criança de brincadeira, sabe? Eu sinto que ele perdeu essa questão da brincadeira, eu não sei como isso acontece, né? Mas eu sei que ele perdeu isso muito rápido, sabe? Então ele já é uma criança que eu percebo assim, ele é muito analítico então ele é muito sistemático nesse sentido, sabe? Para brincadeira. Ele, sim. ele, a Bia, ela cria coisas do nada. E para ele, tipo, se não faz sentido, não faz sentido. Não Hum. vou entrar nessa onda aí. Isso não é um chá, É entendeu? personalidade, mano. Até a É o diferença de jeito. idade, né? A É, diferença então, de e da aí, idade também. então a tela me preocupa nesse sentido, mas eu confesso que eu poderia fazer mais nesse ponto, assim, sabe, de tentar diminuir essa distância. E isso é uma coisa que, como eu falei, assim, essa é a relação com os meus 3 filhos, essa é que mais tem me atravessado e tem me feito pensar muitas coisas. E outro ponto que a gente tem que assim, na verdade, ele demonstrou interesse a partir do momento que eu apresentei a prática daquilo, né? Falando da capoeira. Eu voltei para capoeira depois de 23 anos, né? Eu fiz capoeira 1 ano, tinha 11 para 12 anos, depois parei, nunca mais voltei. Voltei ano passado. Então foram 23 anos afastado da capoeira e assim que eu voltei, eu levei ele em alguns treinos, ele gostou, disse que quer fazer. Encontrei uma academia na rua dele, né? Então agora que ele já está começando, todo orgulhoso, ele conta, né, que atravessa a rua, vai no mercado comprar Hum. alguma coisinha dele ali e tal. E eu falo que legal. E eu falei, agora tem uma academia aqui também na sua rua, ó, só precisa atravessar uma rua, né? E aí ele tá todo empolgado. Eu tô conversando com o mestre lá para ver como que a gente pode agilizar isso para ele começar a fazer com a turminha. E aí assim, ele é muito para essa questão de inteligência, sabe? Eu admiro ele é muito inteligente, muito inteligente. Ele entrou pro como é que fala? Eu não sei se é time, né, a palavra, mas ele entrou pro time para as Olimpíadas de Matemática da escola, né? Ele foi Hum. selecionado e tal. Assim, ele falando assim nessa questão, mano, meu orgulho, assim, ele é sensacional, cara. Eu só fico muito preocupado, sabe, de estar de alguma forma, tipo, fazendo com que ele sinta mais essa ausência aí. E eu vou parar de falar do senão daqui a pouco eu choro, cara. Não tem Mas problema. falando da Bia, não que seja um problema chorar, mas enfim, né? Entendo. Falando da Bia, cara,
a Bia, ela sente menos. Hoje ela está sentindo algumas coisas do rompimento, né, do relacionamento, mas é porque ela também vivencia isso aqui, né, aqui dentro de casa comigo, com a Fabi, com a Alicia. Então ela vê nós três juntos, ela quer abraçar todo mundo junto, sabe? Ela tem muito essa questão de, tipo, junto, sabe? Tá junto, assim, de duas pessoas, e ela é muito do toque. E aí, esses dias, cara, voltando, fui buscar ela na escola, tava até falando pro Diego que tava indo, conversando com ele no Insta e tal. E na volta da escola, ela virou para mim e falou assim: papai, eu não acho justo eu ter que ficar um pouco com você sem a mamãe e ficar um pouco com a mamãe sem você. Eu queria ficar com os dois ao mesmo tempo. Ai, Cara, cara. na hora, assim, na hora, cara, você engole seco, assim, sabe? Você fala, meu Deus, e agora, né? Enfim, aí conversei ali com ela tal, e ainda bem que estava próximo de um evento lá na escolinha dela, né? Um teatro que a mãe dela participou e tal. E aí eu já tinha falado que eu queria ir, que eu ia, faço questão de participar de qualquer evento, qualquer coisa assim da escola e tudo mais. Até porque quando a gente decidiu se separar, eu já tinha estabelecido que eu ia morar próximo justamente para participar mais das coisas da Bia, porque eu não queria que mais um filho meu acabasse sentindo essa ausência por conta da distância, né? Então, enfrentei algumas questões aí, como aluguel mais caro por conta do bairro e etc e tal, mas, enfim, consegui morar próximo e a gente consegue fazer essa vivência aí que, para mim, cara, faz muita diferença. Acho que faz até diferença falando assim de como responsabilidade, sabe? Porque embora seja doído de ouvir em alguns momentos, daí até gere certo incômodo, né? Quando a gente só vê de final de semana, né? A gente fica com a parte menos, com um peso menor da situação, da criação da criança, Sim. né? E então trazer a gente começou faz pouco tempo, né? Mas isso é uma questão que a gente já tinha conversado lá atrás, e aí a mãe da Bia não achava que ela estava preparada, porque ela sempre mamou, parou de mamar recentemente, mesmo com 3 anos ela seguiu se alimentando, utilizando, né? Acho que até mais um afeto, né? Hoje em dia nem seria mais alimento, mais um afeto dela ali, feito tal, na hora de dormir, e aí demorou para a gente. Opa! Boa noite. Oi. Demorou para a gente sentir esse preparo, sabe? Tipo, agora ela tá tranquila para ficar mais noites aqui do que, sabe? Porque a gente passou também por aquele momento de uma noite já era o suficiente para ela sentir muita falta da mãe, chorar e etc e tal. E hoje em dia não, né? Hoje em dia ela adora ficar aqui, ela fala, nossa, eu vou buscar ela na escola, ela abre a porta da escola, da escolinha, ela já grita papai, e tá com saudade, e a mim ela já quer ligar para Fabiana para conversar, nessa, ela adora a Fabiana adora ela também, ela quer ligar para a irmã, quer ver. Então, assim, a Bia tá mais aqui, né? Tanto é que ela tava aqui ontem, eu deixei ela na escola ontem de manhã, e aí a mãe dela buscou. Então, essa vivência, assim, ela é bem rica, assim, sabe? Ela me vê trabalhando, eu paro de trabalhar, aí tem uma brincadeira ali entre uma reunião ou outra, eu coloco um desenho para mim, aí às vezes a Alice está dormindo, ela tem que dormir, tem que assistir lá no quarto, então ela vive aqui, né? Mesmo que com esse tempo dividido, mas ela vive aqui. E a Alicia, cara, a Alicia, ela veio, a gente até, na hora de escolher a música para apresentação, eu escolhi uma música, né? Que o pessoal que é da nossa idade aí vai lembrar, que acho que o nome dela é Jéssica, o nome dessa música, né? Que ele fala, sem a gente esperar, nasce uma pequena flor, né? Sim. E cara, porque para mim foi isso, né? A gente estava
a gente já vinha de um tempo, né, de se relacionar, mas a gente não tinha uma relação estabelecida, né? Uhum. E eu não queria relacionamento, tava tranquilo, até porque, cara, com 35 anos, né, foi a primeira vez na minha vida que eu morei sozinho, né? Sim. Eu já saí da casa da minha mãe para o primeiro casamento. Saí do segundo casamento, fiquei um ano do primeiro casamento, fiquei um ano na casa da minha mãe e já praticamente casei de novo. E então foi a primeira vez que eu vivi essa construção da sua casa, sabe? Sim. Embora eu tenha dividido isso com a Marília, que é a mãe do Enzo, né? Com quem eu me casei primeiro, eu não sei se porque tinha uma disparidade financeira, sabe, de poder de investimento e aí também a gente entra numa questão de escolha, né? Porque como que eu posso escolher alguma coisa de um preço X se eu não consigo pagar esse preço? Enfim, Sim. tem tudo isso na hora, vocês Uhum. sabem como que funciona essas divisões. E aí, mas assim, isso não era uma coisa que nos atrapalhava, mas eu não sentia, sabe, a mesma coisa que eu senti aqui, porque foi quando eu vim para cá que eu senti esse negócio, essa parte de tipo elaborar o espaço do quarto das crianças, elaborar como que eu quero que seja a sala, o espaço que tenha para eles brincarem. Então, cara, eu acho que eu até me perdi, eu tava olhando aqui a minha casa agora e tipo lembro, sabe, de quando não tinha Uhum. uma coisa ali, sabe? Sim. E é engraçado, porque a Fabiana, assim, ela tá comigo desde desse momento aí, né? A gente já se conversava, ela me apoiava em tudo, sempre pude, assim, a Fabiana, a nossa construção, ela foi muito da amizade, sabe? Do apoio, assim, tipo, trocava muita ideia e tinha essa abertura, tinha esse acolhimento da situação. Uhum. Então, mas voltando a falar da relação com a Alicia, você entende, assim, deu para entender assim que tipo era um momento e nós tivemos que pular uns capítulos, sabe? A gente Sim. estava ali no início de um livro e tal e a gente teve que pular alguns episódios aí. E te confesso, cara, que por conta de não esperar, e até mesmo de tipo, meu, nossa, tem muita coisa, né? Falando de família, né? Não sei Uhum. se para vocês aí, quando o nascimento de mais um filho, como o Eric tinha comentado, né? Vai ter o apoio, não vai ter o apoio, como que vai ser, mas no meu caso, né? Por não ser um relacionamento né? Não é mais um filho de um mesmo relacionamento com as mesmas famílias envolvidas e tudo mais, gerou tipo muito aquela questão, mano, como que eu vou contar para minha mãe ou para o meu pai que vou ter mais um filho? E acho que tudo isso, assim, na hora, mano, me pegou. Nossa, eu até, eu já acho que, não sei se eu já comentei, mas eu sempre comento, que eu fiquei uns meses offline, cara, vivendo no automático, assim. Uhum. E vivendo no automático de tipo assim, passar o final de semana com as crianças e primeiro que, assim, eu queria que o final de semana com as crianças passasse muito rápido, porque me fazia pensar, mano, como que vai ser isso aqui com mais um, cara? Sabe? Uhum. Com dois eu já era uma loucura, assim, eu Sim. falo, como assim mais um, né? E aí eu acredito que eu tenha feito as escolhas certas, assim, falando de processo, sabe? Tipo, eu guardei aquilo, não falei para minha família logo de cara, e amadureci a ideia dentro de mim, sabe? Porque, tipo, eu achava que, cara, sei lá, eu poderia não querer, sabe? Eu não sei, cara, eu fiquei com muito medo, assim, de, tipo, como seria a minha reação, tá ligado? Porque se você for analisar o histórico que eu compartilhei aí, as outras duas situações eram semelhantes, né? Era um Uhum. casamento que a gente
se propôs a ter um filho. Então, essa diferença de ambiente, de tudo, assim, me deixou meio que, no primeiro momento, fiquei meio desnorteado, assim, sabe? Sem saber muita coisa, até mesmo sobre mim e sobre paternidade, como a gente sempre fala, que a gente está sempre, né, se confrontando aí, se questionando e, enfim. E, cara, mas assim, hoje eu agradeço muito por ter feito tudo isso, né? Porque no primeiro momento foi complicado de me ver naquela situação, de me aceitar naquela situação de, tipo, vou ter mais um filho, mas, Uhum. cara, depois do nascimento dela, e assim, eu sempre tive uma relação muito boa com a mãe dela, então nunca foi um problema, embora acho que ela tenha sentido a minha falta, né, nesse período aí, antes da gente estreitar mais as relações, e ela já estava na gestação. E aí eu acho que eu ainda a gente conseguiu colher bons frutos, sabe? Tipo, o que eu vejo hoje, assim, disso, dessa escolha lá atrás, são coisas muito positivas, tanto para mim quanto para os meus filhos, para minha família, assim. Eu percebo que a, a, esse respeitar o tempo, respeitar o processo, me trouxe de novo para o eixo da situação, sabe? Uhum. Porque durante o primeiro período eu fiquei meio aéreo, sem me enxergar na situação. E aí esse período me serviu para me colocar de volta na situação cara, hoje em dia, mano, hoje em dia, assim, a Alicinha, cara, ela é a minha miudica, velho. Ela acorda todo dia. Cara, eu nunca vi alguém, apesar que assim, a mãe dela é uma forte concorrente, né? Mas eu nunca vi alguém sorrir todo dia no bom dia, sabe? Nunca vi, mas a Alicia todo dia, cara. Nossa. E ela dorme com a gente, né? Na famosa cama compartilhada. Uhum. E, cara, eu olho para ela assim. Às vezes eu nem falo bom dia, sabe? Eu nem abri a boca, eu só olhei, ela já tá rindo, cara. Nossa. E aí já era, né? Já Aí ganhou. o bom dia, o Bita na fazendinha já começa a tocar e aí a gente só vai, né? Só levanta. Pode Aí crer. agora eu tô podendo participar de uma outra parte dessa criação, né? De poder também levar para a escola de manhã. É isso, cara. Para mim, assim, da Alicia, eu hoje olho e falo assim, cara, foi importante respeitar, porque eu não sei o que eu teria feito se eu não tivesse me respeitado, sabe? Eu acho que se eu Sim. tivesse me atropelado ali, embora isso gere esse se respeitar, a gente sabe que o tempo não para ao redor, né? Então, Sim. muitos movimentos vão acontecendo ao redor, né? Mas foi importante porque não para eu me isolar, nada do tipo, mas assim, mas sabe, em cada troca que eu tinha, tanto com a mãe dela, quanto depois com a minha mãe e com todo mundo com quem eu utilizei, assim, sabe, da conexão para me dar um socorro, para me dar um suporte, meu compadre, sabe? Então, e fazer todo esse processo sem me enfiar os pés pelas mãos fez com que hoje eu colha bom resultado, assim, sabe? Entendi. Hoje a gente está tô vivendo num momento bem legal, assim, falando de construção como homem, como pai, falando de relacionamento, sabe? Hoje Sim. eu olho para isso e acho que até aqui tá muito saudável, sabe? Uhum. Tipo, e é esse momento que eu tô, cara. Eu queria te perguntar uma parada. Não é uma entrevista não, mas como você falou aqui, eu queria te Hum. perguntar, para você, olhando para essa caminhada, essa trajetória, assim, o que que seria para você enfiar os pés pelas mãos? O que você, por ter se respeitado, ter pensado nos processos que Uhum. você não fez, falou assim, eu acabei que eu não enfiei os pés pelas mãos. Para você, o que que seria isso? Cara, seriam decisões erradas no sentido de tipo assim, aí eu vou ter que explanar um pouco mais. Eu Só estava se vivendo você uma vida quiser, de claro. solteiro, né?
Não, acho que tem que haver essa explanação para fazer sentido a resposta, entendeu? Eu estava vivendo uma vida de solteiro, né? Eu era um homem solteiro, Uhum. morando sozinho, vivendo uma vida de homem solteiro. Enfim. E assim, morar sozinho, eu acho que é o ápice da liberdade. Eu não sei, cara, Sim, dentro dessa se tem outro construção. momento, sabe? Sim. Então, porque assim, e morar sozinho, é lógico, né? Eu tô falando óbvio, eu tô falando de um pai de 2 filhos que não moram comigo. Então, Uhum. e aí, até embora houvesse a proposta, ainda não havia chegado o momento da Bia conviver mais comigo, né? Mas o fato de eu não ter os meus filhos aqui, acho que tipo, durante um período, pela primeira vez, eu experimentei o que era ser dono do meu tempo, Uhum. entendeu? É óbvio que para isso acontecer, né? A gente sabe como que estava a demanda do outro lado, que é full, Sim. não tinha, né? E aí essa sensação de liberdade te faz ainda mais falando de relacionamentos, de estar solteiro e tudo mais, você fala, cara, tipo, e aí? Ah, mas eu não queria agora. Tá, mas é agora. E aí? Uhum. O que você vai fazer? Eu acho que não, meter os pés pelas mãos, porque assim, embora eu não quisesse um relacionamento, eu sempre tive uma conexão muito boa com a Fabiana, sabe? Uhum. Muito boa mesmo, assim. Então, assim, não sei se dá para perceber na construção, mas existiam pilares que eram fracos, sabe? Tipo, o meu medo era de tipo fazer um movimento errado e derrubar tudo isso, entendeu? Seja para qual lado fosse, né? Tanto de tentar forçar uma coisa, de tentar forçar uma relação ou uma aproximação que não seria natural, porque não era aquilo que eu desejava, embora gostar, sempre admirei a nossa conexão, mas Uhum. nunca nos víamos nessa forma. E também, assim, quando a gente soube da notícia, a gente já tinha estabelecido que não seria por isso que a gente ia mudar o que a gente vivia, né, para qualquer outro status. E então essa maturidade eu falo assim, de verdade, a Fabiana me respeitou muito, sabe, nesse sentido, ela foi muito acolhedora sem ter que fazer muitas coisas, assim, sabe, só tipo de entender Uhum. e respeitar. Então, eu acho que não ter feito nenhum movimento errado foi o movimento certo, entendeu? E é isso que eu quis dizer Entendi. com meter os pés pelas mãos, porque eu acho que ali, vivendo aquele monte de emoções, eu poderia falar palavras que não deveria, eu poderia tomar decisões que não deveria, eu poderia, até como eu estava escutando hoje, né, finalizando o episódio sobre o amor romântico, né, e aí você fala de trazer as questões para o grupo e não procurar atenção em outros lugares que podem acabar te complicando, né? Uhum. Então, isso também foi uma parte importante, entendeu? Não, isso que eu falo, isso de não levar para buscar atenções ou buscar reforçar esse alicerce de outras formas que não fosse encarando ele e vendo aonde que estava a rachadura e falar, não, o que está me incomodando? Tipo, Uhum. né? Por que está me incomodando? Qual era a alternativa? Qual era a minha expectativa, sabe? Então, depois que eu consegui equilibrar tudo isso, eu pude dar o passo de falar, não, é isso. Então, e aí desse momento em diante, eu já fui um outro cara em relação à minha paternidade com a Alice, entendeu? Eu Sim. vi as minhas atitudes sendo totalmente diferentes do que eram meses antes disso, porque eu estava totalmente offline, assim, Uhum. sem, entendeu? Nossa. Foi Nossa. isso que eu quis dizer. Poxa, bom. Tem uma questão de precipitação também, né? Que a gente fica pensando assim, ah, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? E aí vou dar esse passo a mais, né? E aí posso jogar tudo fora, né? Ou vou dar esse passo e vai ser uma coisa massa, assim, né? Vai ser uma coisa bem Exato. melhor do que é, assim, né? E claro Eu, que... Pode falar, Wesley. não, fica à vontade para terminar.
Pode terminar. Não, o que eu ia comentar é que, assim, a gente vive de histórias, né? A gente vive muita Uhum. coisa, assim, muita coisa que, tipo, a gente fica balançada, né? Porque, assim, às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas se não fosse assim, ia ser como, né? Se não Uhum. fosse desse jeito que está sendo, né? Como é que podia ser? Porque daí a gente fica Sim. naquele pensamento, assim, né? Hoje é assim, mas e se não fosse assim, né? Então, não Uhum. teria mais uma criança? Tá, mas teriam duas crianças, né? Ou teria uma criança no meu caso, e daí, né, a gente ia ficar naquela expectativa até quando, né? Então, tipo, às vezes a Sim. gente fica também nessa condição de dialogar, né? De tentar buscar um caminho entre as partes, assim, né? Nem tu falou assim, me senti livre sozinho. Realmente, eu acho que é o ápice, né? Mesmo, né, a Sério, cara. pessoa estando sozinha, mas assim, a gente nasce sozinho, embora eu tenha nascido com meu irmão, né? Você não pode Mas a muito gente dizer é, isso, não. A gente, vírgula, né? É, Fala pra é, vocês. sim, mas a gente acaba tendo conexões com muitas pessoas e a gente acaba tendo uma conexão com a gente mesmo, né? Daquilo que a Uhum. gente quer, assim, eu quero seguir trabalhando com isso, eu quero Uhum, seguir, né, nessa casa, não, essa casa não é mais o que eu quero, né? Eu quero seguir nesse Uhum. carro, né? Eu quero trocar o carro, né? São muitas escolhas que a gente acaba fazendo ao longo dos anos, né? Sim, E sim. isso impacta, sim. né? Eu acho É, que em É. relação à paternidade em si, eu não tive. Assim, foi meio que. Tô grávida. foi Pronto. compulsório. Assim, tamo lá. Não pensei. A gente nem pensava na época se, tipo, vamos ter filho, não vamos ter filho, até porque ela tinha 21 e eu tinha 24. Nessa época ninguém pensa muito, né? Você só pensa em evitar nessa época. E aí, de repente, eu tô grávida. E o que, Oi? que a gente vai fazer? Tá ligado? Então, tipo, foi uma preparação meio que na raça ali, tipo, porque é, não tinha noção do que era, não Uhum. tinha parado para pensar o que ia ser quando fosse pai. E quando eu peguei a Liz pela primeira vez no colo, aí até uma semana, na semana seguinte, eu ficava muito nervoso. Eu ficava com medo de machucar ela. Eu suava, cara, suava inteiro. Meu Deus. De medo, porque, cara, tipo, é aquela coisa que você olha, tipo, que maravilha, que coisa linda, tipo, é um filho, fruto do amor e tal, e, mano, eu, eu sou uma brucutu desajeitado do caramba, eu vou machucar essa criança. E aí, tipo, conforme o tempo, a coisa foi se acertando, né? Tanto que quando foi o Simon, que não demorou muito para acontecer, que ali estava com 1 ano e 4 meses, sim, eu e minha companheira, a gente somos dois doidos. É, Fica tranquilo. Foi só é só o Eric que deu um intervalo gigantesco aqui. Só foi o Eric. cara, quando foi ele, como já tinha passado esse tempo, já tinha tido essa experiência, tipo, Uhum. cara, ele recém-nascido ali, eu não queria que nenhum enfermeiro encostasse a mão. Pode Queria crer. que ninguém chegasse perto. Eu peguei, fiz tudo que tinha que fazer, ninei e tudo mais, e, cara, não queria, dei banho e não queria nem que elas chegassem perto do banho, tá ligado? Então, tipo, eu vejo que às vezes isso só para pensar, tipo, às vezes, mesmo que a gente planeje, nunca vai ser como a gente planeja, Uhum. geralmente, sempre vai ser surpreendente de alguma forma, e quando a gente não planeja, é muito mais surpreendente ainda. Exatamente. Não há surpresa. Cara, a única pessoa que é capaz de preparar uma surpresa para si mesmo, né? Acho que somos nós como pais, né? Porque a gente acha que É, sabe. falou A Uhum. tudo gente agora. E Falou assim, tudo. cara, e eu já tive discussões assim ferrenhas, cara, sobre isso, sabe? De uma pessoa virar para mim e falar assim: "Não, mas eu cuidei de tal". Não, mas assim,
olha, desculpa, eu entendo o que você viveu, mas assim, você não sabe o que é, você não tá nem perto do que é ser mãe ou pai, sabe? Sim, Tipo, é. Não, porque meu eu sobrinho, não entendi o sei, que ficou aqui você... em Tá, casa tá 3 mais É, pai de dias. pet, não. Meu sobrinho ficou aqui em casa entendeu? 3 dias, aí eu sei mais ou menos. Ah, não sabe, velho. Você não vai abrir mão da sua vida por causa da criança. Desculpa. Você Exato, não cara. vai, você não vai. Você não vai Eu- ter que a, abrir mão, tá ligado? a pergunta que eu faço é assim, você já foi responsável em algum período da sua vida pela existência de outra pessoa? Pode crer. Assim, e a existência, eu não tô falando só de alimentação, eu tô falando de tudo, de Uhum. existência mesmo. Tipo assim, cara, Criação, mano. agora vai aprender os números. Aprendeu o abecedário, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Você já teve que, sabe, se preocupar com tudo isso e moldar a sua vida baseado em tudo isso? Se você não teve, desculpa, não tem como você falar que chegou próximo, A gente não pode nem entendeu? conversar, né, cara? Não tem Você conversa, não tem entendeu? papo. Tem papo, não tem papo. A Pô, gente cara, não pode muitas coisas, né? sim, Mas por escolhas, né, também. Graças a Deus sim. por escolhas, né? A gente escolhe não Olha, poder, né? são Sim. surpresas. É. Não, eu tô É. brincando, né? Mas Não, brincadeira mesmo. mas é isso mesmo, cara. Eu achei isso muito bacana, né? De momento, de maneira alguma, né? Quero analisar nada, mas isso que eu acho muito legal, assim, que é pensar nos processos, né? Eu pedi para o Wesley falar dos filhos, ele falou dos processos, tá ligado? E eu acho que é importante também a gente pensar, uma das principais, para mim, um dos principais motivos do Parentalidade Preta existir, desse projeto existir, de trazer mais pessoas para falar, sempre tá vindo gente aqui, para a gente pensar, né, em conjunto, que são processos que as pessoas passam. Algumas dão conta, outras não, né? O Wesley enrolou para falar que ele não queria abrir mão do matadouro que ele tinha montado para ele aí. Não! Mas, Também, tá ligado? Mas assim, não, brincadeira, só. também, tá lá no pacote, mas Não, mas é assim, só descontraindo mesmo. Mas é essa parada de tipo assim, tantos anos para construir algo, e aí quando você tem mais ou menos um cenário, beleza, eu já tenho um filho do meu primeiro relacionamento, eu tenho um do segundo, e, pô, tô vivendo isso aqui, pô, mais um filho. Eu acho que os processos, né, que a gente acaba pensando em adotar e se submeter a eles, né? E pensar, cara, no final das contas é uma escolha, né? No final das contas é uma escolha, tipo assim, não, beleza, entendi que é, eu tive vários momentos e eu precisei viver esses momentos. Acho muito digno também você não ter, eu acho importante, muito digno você não ter tirado o fato, né, de que enquanto você estava se repensando, tinham pessoas que estavam levando sim, cargas aí, sabe? exatamente. Mas não posso também deixar de pontuar que para essa construção que a gente está fazendo aqui nessa conversa, também o que veio de bom de você ter podido se repensar, ter podido entender, né? E hoje olhar para as relações com os filhos, né? Começando até pelo Enzo, e falar, pô, é, me preocupo como é que eu vou acessá-lo, apesar de já saber o jeito que tem que acessar, né? Tipo, me preocupo como é que eu vou fazer para Uhum. acessar, ele gosta de jogo, eu gosto de jogo. Eu não vou dizer mais nada para você, né? Nessa parada. A preocupação é pela constância, sabe? Nisso, Aham. entendeu? E É, por, às vezes, ficar só nisso também, entendeu? eu acho que a Então, gente não pode fugir. Esses dias eu estava conversando com Tatiane um pouco, né? Não basicamente de jogo, mas Benjamin tá indo pra escola e ele não sabe quem é Homem-Aranha, não sabe quem é Homem de Ferro, não sabe quem é isso, quem é isso. E aí eu pensei, cara, até quando é saudável para ele não saber, tá ligado? Que eu fico vendo, às vezes, ele sendo tirado de bobo na escola e criança é cruel, tá ligado? E eu fico assim, é, caraca, como é que esse menino não sabe disso? Que a gente, eu não consigo admitir que a gente tá errado, tá ligado? Mas ao mesmo tempo está sendo feito de bobo na escola às vezes. Então, é, acho que a gente tem sim que procurar e utilizar os meios, cara, de verdade. sim. É, essa preocupação que você tem de ser tela demais, mas pô, tu já trouxe várias paradas que ao mesmo tempo acontecem. Eu acho que é meio que uma resposta que tu já sabe, né? Inclusive, não tem nem que pra. Não, com certeza. Por isso que eu comentei que, tipo, é uma parada que
Na verdade, hoje eu me cobro porque, assim, já entendi, né? Tipo, ó, Uhum. dá para fazer dessa forma que é a forma que tem para hoje, né? Sim. Então, tentar trazer isso para a prática como uma rotina, embora eu ainda esteja organizando apenas a rotina por essas modificações que Sim. aconteceram recentemente, mas assim, cabe e dá, sabe? Sim. Tipo, não tem por que ficar só justificando isso ou aquilo outro como um impeditivo, entendeu? Pode crer. Penso que é isso. E também a gente pensar, né? Quando pequeno, quem não queria ter tido a oportunidade de jogar videogame com o pai, né? Eu acho que é uma parada que atravessa. Cara, não, quando ele tá aqui, a gente joga bastante. É que assim, aqui, falando aqui não sei se isso, né, muda um pouco a questão, mas assim, falando da vivência que ele tem aqui, da vivência que ele tem na casa dele, ele já morou ele já morou em condomínio, né, com a mãe dele, e hoje em dia eles moram numa casa, não sei como que chama, né, quando a casa é de porta para rua, assim, né, não Uhum. faz parte de um condomínio fechado, é uma casa normal. Sim. E ele não tem amigo nenhum na própria rua, até porque ainda é um pouco recente, mas também tem a questão de não ser impulsionado, né, para viver a rua. Ele é de uma criação diferente nesse ponto. E aqui, quando ele está aqui, ele tem, cara, ele já mostrou para mim que ele pode, né, obviamente sempre monitorado, mas descer no condomínio e brincar com as crianças lá na quadra, até porque aqui a minha varanda é de frente para a quadra, então eu consigo Uhum. vê-lo brincando. Quando ele não está na quadra, ele está no playground, às vezes ele sobe, troca de roupa, vai para a piscina, sabe? Então aqui eu percebo que ele vive mais esse lado eu não sei como chamar, sabe? Esse lado mais ativo, assim, ele brinca bastante, Uhum. ele tem uma Socializa mais, né? e aí isso, e ainda assim, aqui a gente consegue jogar videogame. A gente joga videogame junto, Sim. eu jogo os jogos que ele me pede, tem uns que eu não gosto, aí ele fala, não, esse daqui, papai, ó, tem um modo que é assim, ó, que nem o Fortnite, né? Só para colocar a galera aí Uhum. a galera que joga. E aí, antigamente, o Fortnite, ele era um jogo que para mim era bizarro, né? Não tinha como você trocar tiro com um cara e o cara tirar um prédio do bolso, né? Eu falava, filho, desculpa, eu não consigo jogar isso aqui, é muito comando Uhum. para mim já, né? Porque tem que construir, atirar, Sim. defender, criar um escudo e faz não sei o quê, enfim. Não dava. Aí eu falei, e se tivesse um jeito de jogar sem construção? Ele, mas aí seria chato, né, papai? Eu falei, não, acho que não, acho que aí seria legal. Aí quando lançou, cara, ele veio me contar, todo feliz, né? Porque agora meu pai vai gostar do jogo, né? Então vai jogar mais comigo. E aí eu passei a jogar mais esse jogo. E agora, né, recentemente ele passou a jogar FIFA. Então, FIFA também tem sido mais um jogo aí que a gente tem Quem gosta é aproveitado. Robson. Mas lá eu percebo que se não é nos momentos que ele está na escola, né, ou no momento que ele vai para uma natação, alguma coisa fora ali sabe, do ambiente casa, sabe, assim, Uhum. tipo rua, ele até mesmo dentro de casa, até falo para ele, falo, pô filho, mas você tem um quintal legal, você tem uma garagem legal, por que você não pega a bola, né, brinca um pouquinho ali, treina uma coisa ou outra e tal, mas enfim, ele nunca foi de brincar sozinho, ele não Sim, gosta, sim. Não é entendeu? dele. E nenhuma criança gosta, na É. verdade, É mas mais é, difícil. entendeu? Ele não, a Bia ainda brinca, por exemplo, aqui pela criatividade, ainda inventa brincadeiras e coloca a gente na brincadeira, mesmo a gente não tá na brincadeira, né? Ela inventa um restaurante, do nada ela traz um prato, Sim. traz um chá, um biscoito e a gente brinca. Né? Mas ele já não é dessa, É. dessa, É a dessa linha de idade também, né, brincadeira. O cara? Enzo gosta. Entendeu? E ele gosta de brincar, se for brincar alguma coisa tipo jogos de tabuleiro, ele gosta de Sim. brincar porque é todo mundo junto, é uma Uhum. interatividade diferente, que é o que ele sente falta, ou talvez é o que ele goste, somente não sinta falta, Sim. porque eu não posso falar da experiência de lá que eu não sei, sabe? Aham. Mas é isso. Maravilha. E é isso. Massa. Só queria adicionar uma parada. Não é corrigindo, tá ligado? É só um conceito. Tipo, quando o Diego diz sobre as crianças serem cruéis, mano, sim, a gente tem um conceito aqui, minha companheira, sobre isso,
que na real, sim, tem crianças que às vezes é complicado mesmo, mas o que a gente percebe muito, mano, é que a criança faz essa parada assim, mais, assim, digamos esse bullying assim, mais reproduzindo uma parada que vem em casa, tá ligado? Sim. Geralmente. Então, tipo, às vezes não é nem a criança só reproduz a crueldade do próprio adulto, mano. Sim. Porque às vezes o próprio pai, vamos falar do pai porque a gente está aqui entre homens, Sim, mas bom. às vezes o próprio pai age dessa forma com o filho e aí o filho reproduz isso na O escola oprimido com os virou colegas. opressor, né? Sim, é complicado, cara. Então, tipo, é uma coisa que eu vejo muito aqui. O Simon, ele, apesar de estar aprendendo umas brincadeiras meio estranhas agora, é, ele, tipo, ele é muito carinhoso, cara. Ele é muito amoroso, muito do calor humano. Na verdade, os dois são. Uhum. É, mas é muito pelo que a gente faz. A gente trata eles desse jeito, então eles reproduzem mesmo. Mas é aquilo que eu falei, não estava querendo corrigir nem nada, muito mais para Não, falar tá que, certo. mano, é o conceito que a gente tem aqui, eu e minha companheira. Concordo demais. Concordo demais. Às vezes eu penso que a gente deveria oferecer um pouquinho também, porque não tem como, né? Oferecer rispidez para que eles desenvolvam para fora sem ser ríspido, Sim, mano. para que até se E protejam, né, fora, cara? uma parada que a gente percebe muito, que eu e minha companheira a gente debate às vezes, é sobre como as pessoas ignoram o fato das crianças terem a própria personalidade, Porra, terem os dá outra próprios resenha. gostos, Vou terem as desligar aqui próprias que isso aí dá outro vontades. programa. Cara, a Tô galera não numa... respeita, mano. É muito complicado isso, né? Nossa, cara. Olha, a gente tá Isso passando por isso dia a vai dia. só tipo, um exemplo que aconteceu, acho que ontem. A gente tava no mercado, um cara desconhecido veio querer passar a mão na cabeça do Simon, cara. Tipo, eu já olhei, já dei aquela respirada fundo, aí a minha companheira aqui brigou. Que eu Bom, já ia... já você aí, ó, aparecendo fantástico. Se fosse, Homem negro agride, não sei o que, no mas se supermercado. fosse no Carrefour, valeria a pena, cara. Tô brincando. Tá maluco. Velho, eu Corta. entendo, eu acho que se dá, eu vou ter sempre assunto sobre isso, porque a gente tá passando por isso todos os dias. Benjamin tá trazendo uma queixa da escola, e a gente já tá, eu fui lá, conversei, e a gente tá no nível de saturação, sabe, cara, era só não mandar mais ele para essa escola, porque é fogo, é muita coisa, e ver que os professores não acolhem, mas eu não vou estender esse assunto não, porque esse assunto é para uma outra conversa, e eu não vou ficar falando de adaptação escolar em todos os episódios, não. Esse é o meu problema. Mas queria saber se vocês têm alguma coisa para fechar, para a gente dar um encerramento aqui para esse programa, que foi muito bom para a gente ouvir o Wesley, o novo integrante aí da mesa. Obrigado, pessoal. Espero. É difícil, assim, é um formato diferente de comunicação e eu, de verdade, eu sou muito preocupado com me fazer entendido, sabe? Então, às vezes, sei lá, ao mesmo tempo que eu estou olhando para vocês aqui, né? Tem aquela voz na consciência que diz que não é só vocês, né? Que é um Aham, programa que vai para mais pessoas, então sim. a gente se perde nas palavras, enfim. Mas Mas, mano, sua história foi. A história de ter vocês sido foi claro. enriquecedora, mano. Com certeza. Cara, assim, não sei se, desculpa até retomar esse assunto, mas o Diego falou assim que para eu falar dos filhos e eu falei dos processos, é porque eu não sei como diferenciar, assim, não tem uma coisa somente a relação com o filho, porque ela, para mim, eu acho que, tipo, se eu falasse só da minha relação com os filhos, sem o contexto do processo, acho que ficaria faltando o Wesley que era e o Wesley Sim, que gerou, sabe? sim. E para mim, de verdade, assim, é muito importante porque
Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de tipo, cara, até mesmo quando eu faço escolhas certas, até mesmo quando eu tenho a atitude certa, até mesmo quando eu tenho, né, certa que eu digo assim, que surtiu o efeito esperado, né? Uhum, Porque definição de certo vai sim, depender de momento, enfim. Mas sabe, você fala, cara, isso aqui deu o resultado que eu queria. Eu fiz sim, a escolha certa. E até mesmo quando a gente faz isso, ainda a gente é muito questionado sobre muitas coisas, né? sim. Sobre a real intenção, sobre não sei o que lá, enfim, sobre, sabe, mil Sim. coisas que tentam colocar na gente aí. E então, quando eu me vejo colhendo frutos positivos de cada processo desses e sendo o pai que eu estou tentando ser todos os dias, que eu tento ser todos os dias, eu olho para isso com positividade, tipo, e eu quero, eu não sei como vai soar isso para vocês, mas eu não aceito mais me aceitar num lugar menor do que eu me esforço para ser, sabe? Do Uhum. que eu de fato faço. Sim. Hoje eu quero, hoje eu tento olhar para mim e óbvio, né? Assim como eu falei dos meus filhos aqui, falei dos pontos que eu tenho a melhorar, como é o exemplo do Enzo, é Uhum. um ponto que eu tenho a me aplicar mais, é, enfim. Mas, Mas assim, mesmo olhando para esses pontos, eu não quero, sabe, tipo, diminuir o, o Wesley que foi gerado em com cada certeza processo, o não. Wesley que eu escolhi ser em cada situação, entendeu? Cara, exatamente. Por isso que é importante. Era uma parada que eu ia falar. É uma parada que eu já apliquei a mim, é uma parada que eu exercito. É, tipo, a última e talvez a pior pessoa que a gente tem que convencer de que a gente é aquilo que a gente acredita somos nós mesmos, tá ligado? Porque às vezes vai Uhum, transparecer e, tipo, eu vejo isso constantemente. Eu não sou aquela pessoa que eu fui quando eu decidi começar isso aqui, tá ligado? E isso é bom, uhum, porque se a gente ficar nesse ciclo de autopunição, a gente não vai sair do lugar, tá ligado? E aí eu sim, digo até em questão de dentro do nosso próprio ponto de vista, ser um pai melhor, tá ligado? E disse, e, cara, eu não quero ser o que eu era, eu não quero ser o pai que eu era. E, tipo, você não vai conseguir apagar a história, eu digo você, as pessoas, de maneira geral, a gente não vai uhum, conseguir apagar aquela história. E mais ainda, é, vou dizer você, mas não você, Wesley, né? Você uhum, vai também ser aquele pai que você era, tá ligado? Porque só ele que te trouxe aqui, né? Não adianta. Eu não sim, quero ser esse cara. Você não é mais, mas você foi. Parte dele tá aí. E essa parte te trouxe até aqui, sabe? exato, Eu costumava falar uma parada que nunca mais eu falei, ninguém chega pra missa sem pecado, tá ligado? Ninguém chega pra missa uhum, sem pecado. Não adianta. Agora ficar ali, eu sou um realmente, pecador, não mereço nada, não mereço viver. Velho, não vai sair do lugar, tá ligado? Por isso que eu acho que uhum, realmente o Parentalidade Espírita é um projeto, pra mim, de vida, porque é a negação dessa estagnação. Pô, a gente poderia ficar muito bem, cara. Eu sou um pai de merda, beleza, não vou mudar nada disso, e não vou, eu vou ficar preso a julgamentos, talvez, sabe? Tipo, uhum, cara, eu já sei que eu não fiz coisas legais. Todo mundo tem alguma coisa legal que eu não fez. Eu já sei que eu não fiz coisas legais, mas eu vou ficar preso nessas coisas? Eu não tenho o direito de ser diferente, tá ligado? A gente tem que roubar o direito das pessoas de serem diferentes. Então, acho que é muito bacana se trazer, a gente falar dos processos. É por isso que, tipo assim, no final das contas, a gente não quer ser a mesma pessoa. Por um tempo, talvez até queira, mas depois não, pô. Eu não sou essa pessoa. Não aceito ser essa pessoa e eu quero ser a melhor, tá ligado? E eu não posso mudar o que eu fui, só o que eu vou ser. Tipo, exato. eu penso muito isso, de que verdade. tá escrito, já Cara, tá escrito. É, pô. assim, por isso que eu lembro que eu comentei com você de que aquela frase que você falou em uma na minha primeira roda de conversa que eu participei, você tinha dito assim, né, depois de todo mundo comentar como tinha sido até o marco da sua paternidade, né? Como que foi dali, como foi o antes da sua paternidade, Uhum. enfim. E aí depois todo mundo falou, você comentou assim, pô,
tudo bem, mas é daqui para frente, e agora? Agora somos nós, né? E o Pode que a crer. gente vai fazer? Uhum. E, cara, eu falei que essa frase veio muito de encontro com uma coisa que eu já tava, sabe, tipo, dentro de mim, assim, porque eu durante muito tempo, cara, eu me puni, não sei se é um termo certo, mas eu me puni psicologicamente porque uma coisa que eu sempre, tipo, eu coloquei para mim como uma, como é que eu posso falar? Tipo, eu coloquei assim, era a coisa que eu mais temia, sabe? Tipo, eu não queria que acontecesse. Por Uhum. exemplo, eu não queria, o que eu não queria que acontecesse era me casar e me separar, tendo Uhum. filhos, né? Porque eu sou um filho de um relacionamento corrompido, né? Sim. Então, é, eu sei tudo que eu passei e até tipo, e passo ainda por conta disso e tal. Falando de relação com os meus pais, né? Falando Uhum. hoje, mas assim, eu não queria que isso fosse passado para os meus filhos de nenhuma forma. E aí, quando eu me vi no primeiro momento, tipo, ó, chegamos nesse ponto, foi muito complicado para mim ver dali por diante, sabe? Uhum. Embora, tipo, Admitir, né? eu soubesse que não seria o fim do mundo, entendeu? Mas foi difícil para admitir. E o segundo, tipo, na segunda no segundo divórcio, pior ainda, porque é, é, vinha de um processo, tipo, que para mim foi muito diferente do primeiro, então, Uhum. sabe? Enfim, tinha toda uma construção diferente e eu achava que, pô, não, beleza, né? Vamos fazer, vai dar certo e tal. E aí, quando, tipo, chegamos no ponto desse ponto de, tipo, ó, não dá mais, a gente não tem mais o que fazer nessa situação, a não ser a gente, né, se afastar, enfim. Uhum. Aí eu fiquei com a sensação de tipo, cara, eu falhei 2 vezes, Sim. Tá vendo aí? tá ligado? Né? Eu falhei no que eu não queria, no que eu mais temia, eu falei 2 vezes, Uhum. entendeu? Então, assim, por isso que o processo que vem desse término do segundo relacionamento para esse momento que eu tô, ele tem uma construção que foi importante para mim e o mais importante de tudo que eu acho quando eu vejo essa trajetória é que em todos esses momentos a Fabiana estava comigo construindo esse momento aqui. Esse momento que a gente desfruta hoje de estar junto, vivendo na mesma casa, cuidando da Uhum. nossa filha aqui, recebendo os meus outros filhos também, que, tipo, convivem com a gente, sabe, Sim. um ambiente legal, saudável quando eles estão aqui. Isso foi construído e nesse processo ela estava lá, entendeu? Então, tipo, tem muito valor isso para mim, tá ligado? Demais. Hoje, esse momento tem muito valor, porque eu sei o que eu passei, o que eu construí, o que eu aprendi, Eu né? tava lá, né? Enfim, eu estava lá. É o que eu falo, eu estava lá. Tava Pode crer. vivendo, eu tava assistindo no 5D. Pode crer. Eu estava lá. Meus amigos, vocês querem dizer mais alguma coisa? Eric ficou quieto aí. Não, não, eu acho que foi dito, foi válido, né? A gente hoje veio com menos integrantes, mas assim muito enriquecedor mesmo, assim. Tipo, Uhum. eu acho que é isso, assim, a gente cresce muito assim no diálogo, né? Muito Sim. assim se ouvindo, muito assim participando, assim. Eu acho que de uma forma ou de outra o Diego também faz com que a gente se sinta à vontade e acolhido nesse sentido, assim, né? Boa. Ah, tá, Uhum. vamos agora para ti. E agora? Vamos para o Alan, vamos para o Wesley, né? Vamos fazer essa dança das cadeiras, assim, né? E eu acho que Sim. cada um participa da maneira como se sente à vontade, realmente, assim. Não se sinta pressionado, né? Não se sente pressionado, né? No sentido de falar aquilo que quer se expressar mesmo, assim, que está sentindo, né? Se Uhum. chorar, né? Ah, vai Uhum. começar a desaguar, então, né? Daí vai Uhum. dar, né, assim, lugar para outra pessoa falar, e aí vai se recuperar e fala mais um pouco, e assim a gente vai, a roda vai andando mesmo. Maravilha. Então, eu vou agradecendo a vocês pela presença de hoje, por terem chegado, terem vindo. O Alessandro que passou por aqui rapidamente, né? O Alessandro sempre tá me chamando lá no WhatsApp. Brinco com ele, mas é sempre com muito carinho. Hum. Pô, valeu por a gente construir mais um capítulo aí no resenha, né? É o 10º episódio, então já tem uma marca bacana.
E aí, obrigado por terem disposto aí do tempo de vocês para a gente colocar mais histórias para as pessoas que estão ouvindo aqui, somar mais narrativas e a gente se humanizar, né? Dizer que são pessoas que estão aqui, tá ligado? Não são perfis, não são fotos, não são números, são pessoas e, pô, isso tem impactado muita gente que traz retornos, sabe? Sempre que tá chegando eu tô compartilhando e tem muita gente que não dá retorno e cada vez mais eu tenho recebido sempre que chega retorno de mulheres, sabe? Mães solo que ao ouvirem vocês, ao ouvirem o resenha, chegam e falam, cara, isso é importante demais, é muito importante. Essa altura do campeonato, com 10 episódios, chegando a 44 episódios do podcast Parentalidade Preta ali, eu não preciso muito falar que é tipo, a gente não tá aqui para se amostrar, não, sabe? Eu acho que também não precisa, mas é importante passar por isso aqui, ó, a gente não tá para se amostrar, a gente tá se movimentando, né? Para tentar resolver ou botar coisas para fora e com respeito às histórias que estão passando por aqui. Então, a gente termina esse 10º episódio. Queria agradecer mais uma vez a vocês, agradecer quem está ouvindo a gente aqui. E a não ser que vocês queiram Valeu. dizer mais alguma coisa, a gente pode encerrar, fica à vontade. É Bom, isso aí, valeu. valeu. Eu Gente, só queria agradecer. Eu queria agradecer o convite e também o espaço que você me cedeu para falar e, é enfim, nosso. e me ouvir. Nossa. Obrigado. Não vou expulsar vocês às pressas, mas eu vou ter que dormir, que daqui a pouco eu vou acordar. Então, queria agradecer. Espero que nós nos vejamos na roda no final do mês que vem, né? Dia 30 tá lá. Quem puder participar vai ser sempre bem-vindo. Quem não, vai chegar gente nova aí. Tem sempre chegado. Mas obrigado por construir mais um capítulo aí nessa caminhada de coração. Dando sentido a isso tudo. É para que essas trocas nossas aconteçam. Então é isso, gente. Obrigadão, viu? Boa noite para vocês aí. Tamo junto. Boa noite, Valeu. meus Boa noite. irmãos. Valeu, gente.